Uma vez mais, boa noite, obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos e olhamos para mais um tema que fez a nossa semana e Maputo foi abalado, se não mesmo Moçambique abalado por esse assassinato brutal do constitucionalista Gilles Sistak. É sobre este tema que nós vamos abordar a seguir e começaria ali pelo José Manuel, colocando-lhe essa questão diretamente. A quem beneficiaria e a quem prejudicaria a morte de Sistak? Bom, primeiro deixa apresentar as mais sentidas condolências, que já foi referido isto, do MDM como partido, à família da vítima e a todos os moçambicanos, porque afinal a vítima foi um cidadão que fez muito por esta pátria. Muitos dos juristas que hoje trabalham à escala nacional, alguns passaram pelas suas mãos, foram formados com a sua direta colaboração em tudo isto. Portanto, os pesos não são só para a família Sistak, mas também para a família moçambicana de verdade. E eu quero acreditar que isto, primeiro dizer que isto foi uma grande vergonha nacional, foi uma autêntica cobardia, uma vergonha à escala do inqualificável. Isto não tem razão de ser, nem devia ser. Estamos todos nós consternados, estamos todos de luto, isto diga-se. É só ver a marcha que aconteceu ontem, sábado, a avalanche de pessoas que saíram, pessoas anónimas que saíram das suas casas para se juntar a um grito de um povo pela justiça, um grito de um povo pelo Estado de Direito, onde a liberdade de expressão de facto é respeitada, onde o pensamento é respeitado e que ninguém pode coartar essa liberdade natural de pensar. Portanto, em termos de beneficiar ou não beneficiar, é difícil dizer aqui agora. Penso que as autoridades estão a trabalhar na investigação do que efetivamente aconteceu, mas deixa só lembrar que nos últimos tempos o professor Sistak deu a sua opinião como acadêmico, aquilo que eram algumas pretensões de certo partido político em relação ao processo eleitoral. Eu penso que o que o professor Sistak disse, na verdade, foi remeter, eu até arrisco a dizer, que ele ajudou o país a pensar numa perspectiva de paz. Uma perspectiva de paz, o que quer dizer? Ao invés de haver uma reivindicação da natureza que todos nós vimos nas televisões, o líder da Renamo arrastando pessoas por todo lado, não é? Até onde aquilo podia terminar, ninguém sabe. Ou onde vai terminar também agora, eu não sei. Mas o professor Sistak chamou a atenção às partes. Porque, olha, ao invés de enveredarem por via de qualquer razão de violência, por qualquer motivo de violência, olhem para a vossa própria Constituição, ou melhor, para a nossa Constituição, que abre um espaço onde podem se encontrar e discutir à luz constitucional. Portanto, ele deu um cunho jurídico, quer dizer, que nem foi importar, está lá na Constituição. Ele morreu, sim senhor, mas está lá, a Constituição está lá, está escrito. Na verdade, houve um encontro entre os dois líderes, neste caso, o Presidente da República e o Presidente da Renamo, concordaram que iria ser apresentado um projeto de lei à Assembleia da República. Portanto, é isto. Agora, eu não vejo absolutamente qual é a razão, não é, de poder vitimar um académico da dimensão do professor Sistak, não é? Porque eu acho que isto é resultado de acredito que é uma elite que está em decadência e a melhor defesa foi sempre o ataque. Quer dizer, a melhor defesa é sempre o ataque. Cita. Fora qualquer análise, sem querer embarcar na tendência que se afirma, portanto, a cada dia, ou que se afirma exatamente a cada dia, de culpabilização do sistema. Para si, esta morte de Sistak, a quem beneficia e a quem prejudica efetivamente? Gostava de, em primeiro lugar, apresentar os meus mais sentidos pêsames, portanto, à família do professor Gilles Sistak, a todos os seus colegas, seus familiares e, acima de tudo, aos seus estudantes, porque o professor Gilles Sistak era alguém que, em vida, notabilizou-se por aquilo que ele fazia, portanto, que era interpretar
brincar, vamos assim dizer, com a Constituição e buscar aquilo que todos nós não conseguíamos ver, portanto, buscar um sentido para aquilo que são os problemas do dia a dia. Ele teve momentos em que notabilizou-se por, acima de tudo, ir, portanto, buscar aquela resposta para perguntas que nós tínhamos, mas, efetivamente, ninguém conseguia interpretar como ele fazia com mestria esta Constituição. Dizer que sinto-me profundamente envergonhada por, neste momento, estarmos aqui a associar, portanto, o trabalho académico de um homem com um assassinato bárbaro. Portanto, falar do professor Gil Sistac em nenhum momento devia significar, portanto, pôr este trabalho dele, pôr a vida profissional, académica, intelectual dele como algo que pudesse, de alguma forma, levar para que ele tirasse a vida. Penso que isto a ser verdade que a causa do assassinato bárbaro do professor Gil Sistac foram exatamente os pronunciamentos, os últimos pronunciamentos dele, foram as posições que ele assumia, que é preciso também dizer que se calhar ele trazia uma visão muito mais profunda, mas temos outros constitucionalistas, alguns renomados, que foram inclusive alunos do professor Gil Sistac, portanto têm a sua forma de pensar, a sua forma de ver também presente nos vários momentos da sociedade moçambicana, que constrange a qualquer um e deixa-nos de alguma forma indignados. Não quero acreditar que em Moçambique nós hoje possamos, portanto, resolver aquilo que poderiam ser as nossas diferenças políticos, sociais, económicas, até de forma passional, com força das armas. Temos estado várias vezes, inclusive neste painel, a dizer que não há outra alternativa à nossa paz, não há outra forma de vivermos em sociedade se não nos assumirmos como seres dialogantes, se não respeitarmos a liberdade de expressão e a liberdade das pessoas manifestarem o que lhes vai, portanto, no íntimo, claro, com respeito pelas instituições, com um profundo respeito pelas pessoas. O professor Gil Sistac fez isso muito bem em vida, exprimiu, interpretou, leu a Constituição e buscou soluções ou possíveis respostas para alguns dos problemas que nós vivíamos. No caso concreto, ele trouxe, os últimos pronunciamentos dele foram sobre a possibilidade de encontrarmos uma resposta na Constituição para, portanto, um problema ou uma pretensão da RENAMO, que é as regiões autónomas. Ele encontrou lá, portanto, a categoria superior das autarquias como uma possível alternativa e é algo que está previsto na nossa Constituição. E esta possibilidade de serem discutidas, portanto, as autarquias superiores ou as regiões autónomas, estava, portanto, devidamente encaminhada para a Assembleia da República, que é o local mais adequado, portanto, para começar este debate. Portanto, esta morte do Sr. Gil Sistac apanha qualquer um de nós de sobreaviso, nada indicava isso e, como disse no princípio, eu prefiro aguardar com serenidade. Aliás, é esta serenidade que tem estado a faltar para a nossa sociedade. Com muita tristeza, reparo que já foi encontrado um culpado, esse culpado já foi, portanto, levado à justiça, já foi julgado, já foi condenado e já está exposto na praça pública. Infelizmente, quando enveredamos por estes pronunciamentos, esquecemos que existe uma filha, existe uma família, existem amigos, existem, portanto, estudantes do professor Gil Sistac, pessoas que privaram muito de perto com ele e que tinham nele um ídolo. Portanto, ao trazermos esta versão que, quanto a mim, parece-me ainda precipitada, porque não há nada que prove que, efetivamente, o culpado ou os culpados que estão a ser hoje exibidos em praça pública sejam os reais culpados. Portanto, quanto a mim, esta precipitação acaba também magoando muito estas pessoas. Eu, com muita tristeza, acompanhei alguns pronunciamentos de familiares, pessoas muito próximas ao professor Gil Sistac, que beberam já esta conclusão e têm estado a mostrar a sua mágoa. Porquê que acha, portanto, que está a ser feita esta leitura bastante apressada e, acima de tudo, bastante alinhada, portanto, tentando fazer perceber que o sistema é que terá influenciado em alguma coisa? Emílio, eu, de novo, falar do professor Gil Sistac é falar de ciência, é falar de academia, é falar de métodos, é falar de lógica. Portanto, acho que não seria elegante da minha parte
portanto, falar do professor Gil Sistac recorrendo à suspeição, recorrendo a hipóteses que não podem ser sustentadas, que não tem nada de concreto que, portanto, que provem essas mesmas hipóteses. Portanto, é só, vamos lá, conversa de esquina. Então, para mim é muito complicado, até porque, como disse, conheço o Dr. Gil Sistac como alguém da academia. Tudo o que ele disse, portanto, ele encontrou uma via para justificar portanto, o fim do conflito na Constituição. Portanto, hoje aparecer portanto, a morte dele associada, de onde vem, qual é o interesse, parece-me algo que está a ser veiculado por quem tem interesse muito concreto, quem não sabemos. Eu vou acompanhando, tenho estado a ver alguma imprensa escrita em parangonas com, portanto, vereditos praticamente firmados e estes mesmos jornais, esta mesma imprensa é lida, é ouvida, é acompanhada por muita gente. Então, eu neste momento, até porque o momento exige de nós, sociedade, alguma serenidade, eu acho que não podíamos fazer mais do que aguardar e esperar que respostas para todas estas nossas questões, para portanto, respostas para esclarecimento deste caso venham e venham de forma muito breve, mas também sustentada. Não podemos esperar que venham respostas à conta-gota e que tenham furos que depois nos ponham, portanto, a marcar passo. Acho que este caso, este assassinato veio mostrar que toda aquela luta que estamos a fazer como sociedade tem, se calhar, outros interesses para além. E são estes interesses que nós temos que, de forma muito humana, de forma muito isenta, sem precipitações, parar. Porque nós não queremos uma sociedade moçambique. Não queremos que Moçambique seja associado ao gangsterismo. Não queremos acreditar, custa-me acreditar, que em Moçambique alguém que pense diferente, que alguém que tenha uma opinião, corre o risco de ser calado pela força das armas. Sem dúvida. António Muxanga, não lhe parece estranho, óbvio, demasiado organizada esta morte de Sistac, no momento em que o constitucionalista era, de certa forma, um dos vértices, se assim podemos chamar, do principal, ou do maior debate político do país? Bom, primeiro queria dizer que as reformas principais que se deram na Assembleia da República, no Ministério da Administração Estatal, Ministério da Defesa, Tribunal Administrativo e outros ministérios, incluindo o Ministério do Trabalho, eu sei que o Dr. Sistac deu um apoio muito grande em relação à lei do trabalho, tiveram a mão do Dr. Sistac. Posso dizer com todo orgulho que o Dr. Sistac prestou serviços úteis ao Poder Legislativo, Executivo e Judicial da República de Moçambique. É o único jurista e constitucionalista que completou o cerco de apoiar todas as instituições. Em relação à questão que me colocas, é preciso perceber o seguinte: as pessoas vieram por si. Por exemplo, o porta-voz da Frelimo tem uma entrevista que fez no dia 19 de fevereiro. É só ler aquela entrevista e ver os discursos que se seguiram do G40. Aliás, há um fulano que apostou agora na internet, depois desses discursos do porta-voz da Frelimo, e dizia que o Dr. Sistac e o seu grupo, onde eu também estou incluído, a doutora Alice e outros, são pessoas, aliás, os defensores das regiões autônomas são traidores do cariz de Lázaro Cavandame e devem ter o fim que Lázaro Cavandame teve. Como todos nós sabemos, Lázaro Cavandame foi morto a tiro. E o Dr. Sistac é morto a tiro. Não precisamos de ir a nenhum profeta, nem precisamos de ir a nenhum curandeiro, cuxacuxeiro, para perceber o que é isto. Lamentavelmente, as pessoas usam nomes falsos, tipo Kalashnikov, tipo Sargento na Reserva, tipo Josias Maluleke. Graças a Deus, Josias Maluleke já é conhecido. Acredito que Kalashnikov também vai ser conhecido. Quando acontece aquele tipo de situações, não precisamos de perder muito tempo com isso. E houve um outro fator muito estranho que aconteceu no dia da morte do Dr. Sistac. Normalmente, quando há uma situação, um acidente, simples acidente de aviação, de maior nome aqui, todos nós corremos, vamos nos encontrar no hospital. Aí não há partido, não há quem. Mas para o Dr. Sistac, o partido no poder, ninguém apareceu. Danilo Ragu teve acidente lá,
todos nós, o corpo de Danilo Ragu chegou, apanhou-nos no hospital, porque tratava-se de um cidadão. Será que a Frelimo esqueceu desta prática? E muitas outras coisas têm acontecido aqui. Então, é aqui onde a justiça popular acaba tirando rapidamente as conclusões. Há muita coisa que foi postada no Facebook das famosas pessoas do G40. Há muito ódio contra o Dr. Sistac, que foi publicitado pela TVM, pela Rádio Moçambique, pelo Jornal Notícia, pela Agência de Informação de Moçambique. E quem de direito não fez nada. Então, acredita-se que já que não fez nada no momento da criação de condições morais para que isso acontecesse, não é hoje que há de haver alguma coisa a ser feita. Não só porque há um magistrado. Não lhe parece haver aqui muita emoção na avaliação, portanto, deste fato e alguma pressa também? Não há pressa nenhuma. E toda a gente tem consciência de que aqui, se os órgãos estiverem a funcionar, for a Procuradoria-Geral da República de Moçambique e a PRM sozinha, não há de haver nada. Porque Orlando José era alto funcionário das alfândegas, foi morto a tentar cobrar impostos para o Estado moçambicano. Até hoje ninguém disse nada sobre Orlando. O doutor, o juiz Silica, foi morto, faz parte da magistratura judicial, até hoje ninguém disse nada. Então, não é a Sistac que vai se dizer alguma coisa. Portanto, não há nada de precipitado aqui. As pessoas estão a fazer análises reais e concretas. Aliás, eu, porque fiz uma simples conferência de imprensa, alertar o povo que, olha, a partir do dia X, aquele compromisso que tínhamos assumido, tenho informações de que já não funciona. Porque há quem está a ir. Cuidado, vão ter problemas. As pessoas tiveram problemas, estive preso. E a Procuradoria dizia a mim, porque você disse e aconteceu. O Damião José disse e aconteceu. O G40 disse e aconteceu. O Inroga escreveu, disse e aconteceu. Que não, o Sistac tem que ser tratado como foi tratado o Cavandame. Cavandame foi fuzilado por AKM. O Sistac também foi fuzilado por AKM. A diferença é que Cavandame foi em cerimônia pública e Sistac foi na rua. Por quê? Porque os momentos são outros. O que é que nós ainda vamos procurar aqui? Então, esta, para mim, é a razão fundamental. O G40 não soube se gerir. Portanto, tem que acarretar o cheiro da mercadoria ou da podridão que eles criaram. Agora, dizer isto não é suficiente. Nós precisamos de conhecer o autor material da questão. Por isso a polícia pode não parar para irmos buscar o autor material. Os autores morais já são conhecidos. Pois. Os objetivos. Ora, quando o doutor Sistac é baleado, a primeira preocupação que houve foi fazer desaparecer o laptop dele. Foi fazer desaparecer o telemóvel dele. Informações que nós temos agora é que o laptop e o telemóvel estão na polícia. Quem entregou à polícia? O que é que se pretendia? Pretendia-se encontrar o projeto da RENAM. Porque pensava-se que quem está a fazer o projeto da RENAM é o Dr. Sistac. Só que lá no laptop do Dr. Sistac não há de apanhar projeto nenhum, porque Sistac nunca fez trabalho da RENAM. Eu estou cansado, como porta-voz da RENAM, de responder a essa questão. Já mais de 20 agências de informação ligaram para eu confirmar se Sistac efetivamente era o consultor da RENAM, era quem estava a fazer o projeto. As pessoas que estavam a fazer o projeto da RENAM são outras pessoas. Sistac apenas deu uma simples opinião, a semelhança do que está a acontecer com a Miramar, que quando há um tema qualquer convida alguém que cair na hora do realizador esse dia e a pessoa aparece aqui e vem comentar, outros são pessoas que entendem, outros são pessoas que não entendem nada da matéria. Portanto, interesse em eliminar Dr. Sistac existia, está subjacente nos escritos do pessoal do G40 e nos comentários da Rádio de Moçambique, Televisão de Moçambique, Jornal Notícia, Jornal Domingo e dos boletins da Agência de Informação de Moçambique. Antes de sairmos para um curtíssimo intervalo, gostava de colocar ali uma questão, portanto, ao José Manuel. Receia algum extremar de posições depois deste assassinato, portanto, de Gilles Sistac? Olhando para aquilo que é o contexto e as abordagens que Sistac vinha fazendo nos últimos tempos. Bom, eu penso que, primeiro deixa-me dizer que, na verdade, também li com preocupação as declarações do porta-voz do Partido no Poder, divulgadas pela Folha de Maputo, um jornal nacional, produzidas no dia 19 de fevereiro, em que, por exemplo, diz, referindo-se ao professor Sistac, ele tem a consciência de que está a falar a verdade
com a deliberada intenção de criar confusão nas pessoas em defesa de interesses que ele sabe que são alheias à vontade do povo moçambicano. Portanto, é uma citação tirada daquele jornal. Bom, seja como for, a polícia ou as autoridades judiciais estão a trabalhar. A justiça não é feita de percepções, é feita de fatos, e são esses fatos que interessam, mas a verdade, porém, é que os moçambicanos estão todos agastados com esta situação, estão com medo, tanto mais que agora já circula nos Facebooks, nos WhatsApp, etc., imagens que, olha, primeiro foi Samora, depois foi Eduardo Mongar, depois Samora, depois Cardoso, depois agora quem vai ser o próximo. Isto mostra que a sociedade está preocupada com isto. Agora, em relação em termos de posições extremas, etc., eu creio que não, os moçambicanos são serenos, são calmos, é um povo extremamente paciente. É verdade que a paciência tem os seus limites, isso não há dúvida, mas os moçambicanos são extremos, a vida continua normalmente e deve continuar. Temos que tentar nos reerguer desta situação que todos nós sofremos, porque isto não foi apenas contra a figura da vítima, neste caso o Dr. Sistag, mas sim foi um golpe à própria democracia, foi um golpe ao Estado de Direito, conforme dizia o bastionário da Ordem dos Advogados no dia anterior ao assassinato. Ele foi muito claro, disse que, olha, a alternativa ao Estado de Direito é a arbitrariedade. Portanto, vimos claramente a arbitrariedade a imperar numa situação em que um ou outro emite o seu pensamento como acadêmico. E eu volto a dizer, o professor Sistag deu uma ajuda ao país, no sentido de nós olharmos para os nossos problemas, não é? Não por via da guerra, por via da desobediência civil, por via de não sei de quantos. Olhar para os instrumentos que nós temos, que é a nossa Constituição. Portanto, eu não vejo, se é verdade que, como diz o Muxanga, aliás, não é o Muxanga que diz, toda a gente diz lá fora, as pessoas dizem, porque a situação lê as situações. Eles começam a acompanhar o que aconteceu, o que não aconteceu. Mesmo quando há um assunto, mesmo a própria polícia, ao chegar no local, pergunta o que aconteceu. Então, as pessoas, quando se perguntam o que é que aconteceu antes, eles encontram estas declarações, encontram essas posições, encontram este ambiente todo que redundou na morte de uma pessoa que, na verdade, foi uma perda total para este país. Devo dizer que o professor Sistag também, para além das instituições que ele referiu, deu assessoria ao próprio Ministério da Defesa Nacional, portanto, contribuindo para a consolidação da democracia em Moçambique, ou melhor, da soberania nacional. Portanto, eu hoje vitimado, não é? E alguém diz que não, ele foi ingrato, como dizer aqui, será que o acadêmico Sistag, se estivesse na Argélia ou na França, teria a coragem de assumir a postura que tem estado a assumir, que é uma ofensa e desafio aberto à vontade do povo moçambicano? Qual é a vontade do povo moçambicano? Por que nós temos que recorrer ao povo moçambicano? O que é isso? Portanto, são declarações tiradas de um jornal citando figuras do partido no poder. Portanto, o que eu quero apelar, de facto, é que todos nós tenhamos calma, que a justiça faça o seu trabalho, que a polícia faça o seu trabalho, tanto mais que o Presidente da República também disse, pediu ou instruiu, como disse o seu porta-voz, o António Gaspar, está instruído o Ministério do Interior para poder trabalhar neste assunto, e todos nós estamos à espera que tenhamos resultados o mais breve possível, quanto for possível, para que a sociedade moçambicana volte a entrar na sua normalidade. Obrigado, José Manuel. Nós vamos sair agora para um rápido intervalo, voltamos no próximo bloco e continuamos a olhar para mais factos que fizeram a semana. Até já.